Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael aqui trazendo um comentário de mais uma questão da prova de matemática do Enem 2021. Eu estou resolvendo a prova amarela e nesse vídeo eu vou gabaritar a questão 164. Fica comigo até o final porque você sabe, tem sempre coisa boa para você por aqui. E essa questão exigiu do candidato uma boa interpretação, cálculos de média, variações, então acredito que muita gente teve dificuldade dado a extensão do texto e também não foi uma forma muito simples a compreensão desse enunciado. Mas eu vou fazer tudo com muito cuidado para que você entenda nos mínimos detalhes. Só que antes, eu quero pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado toda vez que o vídeo novo for postado por aqui. Agora, quero começar a questão para você, não se preocupa muito com o tempo. Eu quero responder com detalhes para da próxima vez que você perceber esse tipo de enunciado, você resolver essa questão e conquistar os pontos que você precisa para a sua aprovação. Vamos lá? A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então nós temos aqui esse quadro com informações sobre o ano de 1990, número de médicos e a população, 2000 e 2010. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria D. Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário. Observe que na tabela nós temos informação de 1990, 2000 e 2010. Eu vou passar uma linha aqui para a gente anotar as informações sobre o ano de 2020, que é o que a gente precisa saber para responder a questão. Então vamos lá, vou colocar aqui, 2020, o número de médicos e a população. Agora é muito importante que você entenda aqui o que a questão passa como informação. Veja só, segundo uma projeção estatística, a variação, gente, variação significa o aumento do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020. Ou seja, de 2010 para 2020, quanto vai aumentar o número de médicos? Isso aqui é a variação. Eu vou chamar isso aqui de delta M, variação de médicos. A mesma coisa com a população. De 2010 para 2020, né? Qual era a projeção para o aumento da população? Aí ele diz que esse aumento, preste atenção, seria calculado assim, será a média entre a variação de 1990 para 2000 e de 2000 para 2010. Ou seja, ele está sugerindo o seguinte, que você avalie qual foi o aumento no número de médicos de 1990 para 2000, depois de 2000 para 2010 e calcule a média. Essa média vai ser o aumento que vai ocorrer no número de médicos de 2010 para 2020. A mesma coisa com a população. Do jeito que ele sugere, parece que a gente vai ter que fazer dois cálculos. Mas veja só, cada linha dessa, quando você passa de uma linha para outra, você avalia o crescimento do número de médicos e da população em uma década. Então, se você pegar o número de médicos em 1990 e o número de médicos em 2010, você vai calcular quanto foi que aumentou o número de médicos e vai dividir para as duas décadas. Não precisa fazer por partes. A variação no número de médicos ou o aumento de 2010 para 2020 vai ser a média, né? Por década. Basicamente foi isso que ele quis dizer. E aí, para fazer de maneira mais rápida, eu vou pegar o número de médicos em 2010, 365 mil, vou subtrair daqui 219 mil, que era o número de médicos lá em 1990, e aí vai dar a variação do número de médicos em duas décadas. E aí eu divido por 2. Eu não preciso ficar fazendo década a década, ok?
Quando você fizer essa diferença aqui, isso vai dar 146 mil dividido por 2. E aí você vai encontrar aqui, ó, 73 mil. O que é que esse 73 mil representa? Representa a média de aumento a cada década. E essa média vai ser exatamente o crescimento no número de médicos de 2010 para 2020. É bem confuso mesmo, eu concordo. Diz aí no comentário o que você achou desse enunciado. E agora eu vou descobrir o número de médicos em 2020. Vê só. Vai ser 365 mil, que é o número de médicos lá em 2010, mais esse aumento, que é de 73 mil. Aí você vai encontrar aqui, ó, 438 mil médicos. Essa é a previsão para o ano de 2020. E aí eu vou seguir a mesma linha de raciocínio para descobrir qual vai ser a população em 2020. Deixa eu só destacar aqui que a informação sobre a população está em milhar. O que significa dizer que a população em 1990 não era 147 mil pessoas, é 147 mil milhar, ou então 147 milhões de pessoas. Mas a lógica aqui vai ser a mesma. Para a gente descobrir qual vai ser a variação ou o aumento da população de 2010 para 2020, eu vou calcular o aumento médio por década. Né? Então, como eu falei, né, eu não vou calcular a variação da população de 90 para 2000, depois de 2000 para 2010 e fazer uma média. Eu vou fazer logo direto. Eu vou pegar a população em 2010, em 90 e vou ver quanto ela aumentou. E vou dividir para 2 décadas. Vai ficar assim, ó. Se liga aí. Vamos dividir aqui, ó. Primeiro eu vou pegar 191 mil e vou subtrair dele 147 mil. E vou dividir isso aqui por 2. Isso aqui vai dar 44 mil dividido por 2, ou seja, o aumento na população por década foi em média de 22 mil milhares, ou 22 milhões de pessoas. Como essa projeção é a projeção de crescimento da população de 2010 para 2020, eu posso dizer que a população brasileira em 2020 foi de 191 mil milhares mais 22 mil milhares. Ou seja, isso aqui vai dar 213 mil milhares, ou 213 milhões de pessoas. Bom, gente, a gente já descobriu agora qual é o número de médicos, né, de acordo com a projeção, em 2020 e qual é a população. A gente quer saber qual é o número de médicos por 1.000 habitantes. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte: 438 mil médicos dividido para 213 mil milhares. É como se você pegasse a população e a agrupasse em grupo de 1.000 pessoas. Você vai conseguir 213 mil grupos de 1.000 pessoas. E aí, para cada grupo desse, você vai dividir os 438 mil médicos. Essa é a lógica. Espero não ter confundido, ter ajudado, mas muita gente se perde nessa forma do texto aparecer na prova do Enem. Beleza? Então, vamos simplificar aqui, ó. 0000 com 000. Gente, aí, preste atenção que depois de ter tanto trabalho, essa divisão aqui não precisa ser feita. Porque, veja só, 438 dividido por 213, gente, não vai dar 3. A coisa mais próxima daqui é 2. E é verdade, isso aqui vai dar 2,05 alguma coisa, que a gente vai arredondar para 2,06. É um valor aproximado. Com isso eu concluo essa questão e o gabarito você vai encontrar na letra D. Gente, ó, eu quero que você deixe aí no comentário o que você achou da compreensão do enunciado dessa questão. Eu acredito que muita gente deve ter se confundido, principalmente quem não fez muito simulado, né? Para se deparar com um texto longo assim na prova, porque assim, os elementos matemáticos não são tão complexos, mas a forma como o enunciado se deu pode ter confundido muita gente. Se você gostou, deixe o seu like, e é muito importante para que eu avalie aqui como vocês pensam. Deixe um comentário do que você achou do enunciado. E se você quiser continuar assistindo ao comentário da prova do Enem 2021, é só acessar esse card aqui do lado, passar para o próximo vídeo, que eu estou lá esperando você.